Que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam com todos nós nesta manhã e que nos acompanhe agora também nesse momento onde vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas experiências que eu tenho vivido esse tempo, nesses dias, e tem sido momentos maravilhosos que Deus tem falado ao nosso coração. Antes de iniciar, ontem nós tivemos um culto aqui maravilhoso, e domingo passado a gente acabou conversando com a igreja de forma mais simples, mas um pouco objetiva, a despeito de sermos hospitaleiros. E de fato ontem quem veio presenciou um culto, foi muito gostoso, foi uma bênção. Então eu quero agradecer à igreja pela resposta ao convite, pela resposta a hospedar aqueles que estão chegando à nossa casa. Você que veio é muito bem-vindo sempre. Então eu quero lhe agradecer pelo cuidado, carinho, por você anotar na sua agenda, porque semana passada, tanto de manhã quanto à noite, nós convidamos a igreja a participar mais, e a igreja, graças a Deus, respondeu, e nós ficamos felizes por essa resposta. Então queremos glorificar ao Senhor Jesus, o dono da igreja, pelo culto que nós tivemos ontem, glorificando e agradecendo por mais um ano de vida da nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Essa semana eu tive o privilégio de receber em casa alguns jovens, e um dos jovens que eu sempre recebo, que a gente tem discipulado, ela levou a irmã, e ela foi em casa, e ela conheceu a minha cachorrinha. Para quem conhece a minha cachorrinha, eu tenho uma poodle microtoy, eu e minha esposa, desse tamanhozinho assim, branquinha, chama-se Maria Daunita, né? Um outro dia eu conto por quê, mas é uma cachorrinha linda. Antônio Gerson, estou mentindo? Não é um doce, é a Daunita, né? Olha lá, o seu Antônio Gerson gosta, já conheceu, bem pequenininha. E essa pessoa foi em casa essa semana e eu fui mostrar, ainda vou fazer um vídeo disso, como a minha cachorrinha é obediente. Eu chego para ela é um cotoco, né? Quase pisa em cima, eu falo, senta, ela baixa e senta. Deita na mão do pai. Oh, aí. Não vai ter filha ainda, né? Oh, Jesus. Aí eu coloco a mão, ela deita assim na minha mão. Aí eu falo para ela, ela fica sentada no meu colo, falo, dá licença que eu preciso ir para a cozinha. Ela sai e fica do lado. Toda obediente. Quem conhece e frequenta a minha casa sabe disso. E essa menina, essa semana que foi lá com a irmã, ela olhava e falou, não acredito que esse cachorro é desse jeito. Como assim pode obedecer assim? Como que pode um cachorro obedecer desse jeito tão pequenininho, né? E nós temos essas experiências com o passar do dia, ou o passar da história, que a gente tem cachorro, ou quem já teve, tem alguns que são mais obedientes, são menos obedientes, tem alguns que são mais educados, outros não, né? Tem alguns que dizem que o cachorro é a cara do dono, né? Eu não sei, né? Se o meu for, eu estou perdido, né? Tem cara de poodle. Já me incomodam aí pelo time que torço, agora me chamam de poodle, né? Vocês gostaram, né? Mas o interessante é que quando a gente começa a perceber essa questão de obediência ou não obediência, a gente começa a trazer para a nossa responsabilidade. Obediência, será que é uma palavra que está em alta ou em baixa? Esse mês nós vamos conversar um pouquinho, somos desafiados a essa experiência, discípulos que obedecem. Será que nós somos uma geração que obedece? Será que nós temos com facilidade a proposta de obediência digerida no nosso conteúdo, no nosso conceito, no nosso coração ou na nossa convicção? E aí eu fico perguntando, porque eu estou impressionado nos tempos de hoje com a nossa geração, que eu creio que nós nunca tivemos tanto conhecimento bíblico, nunca tivemos tantas informações, tantas revelações das Sagradas Escrituras, tantas coisas novas, parece que da própria Bíblia estão surgindo para nos preencher. Entretanto, parece que ao mesmo tempo que nós somos tomados de uma geração de crentes cheios do conhecimento, parece que nós somos atrofiados com relação à nossa prática. O que me parece, e é o que nós ouvimos semana passada, aqui o pastor Fernando Lira mencionou à noite sobre não sermos somente membros, mas discípulos de Jesus, porque discípulo gera discípulo. E ontem, quem esteve no culto da noite, o pastor Wellington falou um pouquinho sobre essa questão de sermos chamados para ser pescadores de homens, mas que não pesca.
E ele colocou essa pergunta para que respondamos na meditação, introspecção. Se você foi chamado para ser pescador e não pesca, para que você serve? Talvez a mesma alusão do texto onde Jesus fala: sal, se não serve para salgar, serve para quê? Para ser jogado fora. E aí essa proposta, ou esse chamado, não estou falando contrariamente ao ensino que tem oferecido a nossa geração, palavra, nada disso, mas o meu questionamento, e eu queria que você tentasse nessa linha de raciocínio estar comigo, será que nós, ao mesmo tempo que temos essa vasta proposta de conhecimento, estamos obedecendo? Respondemos com afirmações práticas aquilo que de repente Deus tem falado ao nosso coração? O nosso erro não está em recebermos ensinos. Os nossos erros estão em muitas vezes não fazemos o que deveríamos ser feito com relação ao que temos recebido nos nossos ensinos. Como por exemplo, se de repente aqui nós falamos sobre perdão, num domingo desses, e no mesmo domingo ou na mesma semana nós não reagimos a perdão quando precisamos. E talvez a pergunta, e eu creio que o Espírito Santo faça isso comigo e com você, fica nos incomodando: mas você não aprendeu isso domingo? Como talvez aquele irmãozinho que ajuda em casa, né? Quando de repente precisa de alguma coisa, e ele ali naquela ânsia fala, a mãe ou o pai fala alguma coisa, ele fala: ops, você não ouviu o que o pastor falou? Já usaram isso? Você não ouviu o que foi falado no domingo hoje? Será que no nosso dia a dia, a situação da nossa vida, ou a correria do nosso dia a dia, não tem nos roubado a essência de obedecermos a Jesus em vez só de ouvir? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, por favor, Gabriel, me ajude. O tema que nós vamos dialogar um pouquinho de forma muito simples, mas bem precisa, é chamados a ser filhos da obediência. Filhos da obediência. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse texto. Livro de Lucas, capítulo de número 6. Fique com a sua Bíblia. Eu separei vários versículos nessa manhã, então eu gostaria que você exercitasse bastante o seu tato na Bíblia, tá? Então fique com ela. Eu vou falar vários textos e você vai podendo abrir aí, a gente vai conversando e dialogando sobre eles. O tema base que vai servir para nós está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? Vou repetir: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Essa indagação, ela surge diante de um diálogo de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei, com várias pessoas, e ele começa a argumentar com esses a despeito dessa proposta de que vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me obedecem. Então, ou vocês, linguagem do Isaías, troca de nome como me tratam, ou troca de atitude pelo nome que me tratam. Se eu sou Senhor, obediência. Se vocês não me obedecem, não me chamem de Senhor, porque uma coisa está inteiramente ligada à outra. E para nós, parece que essa confiança em Jesus, ela sempre está ligada a nosso recebimento da salvação pela fé. Isso é muito claro para nós, isso é muito evidente, nós precisamos guardar isso. Nós somos chamados para ser Senhor, tanto que o livro de Romanos capítulo 9 diz: aquele que confessar Jesus como Senhor. Então há uma necessidade muito grande de nós chegarmos e confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Porém, a palavra Senhor significa amo, significa dono. E essa palavra para nós que vivemos uma realidade totalmente fora da escravatura, não é tão clara para nós. Talvez você que é um pouco mais antigo em educação, você vai compreender quando o papai chamava você e você respondesse: oi. O que o pai falava? Oi não. Senhor. Acho que está sobrando aí, Luiz. Isso. Oi. Várias vezes eu chamava, meu pai me chamava: Isaías, oi. Aí ele ficava quieto. Isaías, oi. Aí acordava o Isaías, né? Senhor, por favor, quero falar com você. E quantas vezes oi, ele, oi, sou seu amiguinho? Coleguinha? Quem sou eu? Seu pai, então, Senhor.
Mas isso é muito... Mas era um conceito que nós perdemos hoje e ficou totalmente escambado, né? Não se tem mais essa ideia. E quando nós olhamos para esse texto, quando Jesus chamando e falando assim: vocês me chamam de Senhor, mas não sabem ou não me obedecem. Peraí, ou vocês não sabem o que é ser Senhor, ou vocês não querem obedecer. Como talvez pelo conhecimento da palavra nós somos chamados a ser Senhor, e por isso desta primeira vez em que foi proclamada a fé, Jesus traz aqui essa indagação: por que vocês não fazeis aquilo que eu mando? Porque na mentalidade do Senhor, de um servo, o que ele fala não é para ser questionada. Na mentalidade de um Senhor em relação ao servo, o que ele fala é para ser obedecido. É como nós usamos no meio do exército: ordem dada é ordem cumprida. Não tem discussão, falou, falou. E o Senhor, nessa postura, nesse texto, Jesus indaga as pessoas e se incomoda nessa indagação, porque eles reconheciam Jesus como Senhor, mas eles não obedeciam a Jesus como Senhor. E foi para isso que nós somos chamados. Quando Jesus, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, quando ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Qual que é a nossa ordem? Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos ao quê? Guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o guardar não está em entender, em compreender, está em entender, compreender e obedecer. E aí, quando nós olhamos toda essa questão, Jesus ordena à sua igreja que não só guardasse os seus ensinos, mas também reproduzisse isso para as pessoas. Fazer discípulos, que é o tema, que é o diálogo que nós estamos conversando há vários meses, e vamos continuar, e não vamos nos cansar, porque nós estamos sendo originais à própria palavra. E é o que Jesus espera de nós, de cada discípulo: resposta como obediência ao chamado ou à própria missão que Deus tem nos dado. E o apóstolo Paulo referiu-se a isso com relação à obediência em dois textos bíblicos que eu queria que você abrisse comigo, por favor. Livro de Romanos, capítulo de número 1. Livro de Romanos, capítulo de número 1. Esses fazem parte, eu queria que você grifasse esses textos que são extremamente importantes para nós. Nós obedecemos, ou nós temos conhecimento, e consequentemente assim reagimos. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e o apostolado por seu nome, para o quê? Obediência por fé entre todos os gentios. O que Paulo está dizendo aí é que a partir do momento que nós recebemos por intermédio da graça o apostolado por seu nome, recebemos o para quê? Para obediência em fé, obediência por fé entre todos os gentios. As pessoas ao redor de Paulo, ele estava dizendo, ao redor dos que estavam ali na igreja de Romanos, a proposta era que eles observassem a postura de quem está falando, que é a obediência que eles têm diante da fé daqueles que eles acreditam. E nós, infelizmente, não somos chamados à obediência. Nós, infelizmente, não caminhamos nessa proposta de obedecer. E eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 2, foi de onde surgiu o tema do sermão. Capítulo 2, versículo 1 e 3, se você puder abrir também esse texto, eu queria que você lesse. Antes de você aceitar Jesus, você era filho de alguma coisa. Depois de aceitar Jesus, você é filho de outra coisa. E eu vou usar esse texto para tentar fazê-lo entender. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em quem que atuava? Qual que é o nome dos camaradas que viviam nessa época? Ou nessa postura? Filhos da desobediência. Vamos continuar o texto. Entre os quais também todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso é uma realidade muito clara de que nós éramos filhos da desobediência. E ao nascer de novo em Cristo Jesus, o que nos traz a nova natureza é agora filhos
da obediência. Se outrora eu era desobediente e aceitei Jesus, eu sou obediente. Se outrora eu era desobediente com relação às situações, hoje, aceitando Jesus, eu tenho que ter o conceito de mudar isso. A chavinha tem que virar. Agora eu sou filho da obediência. Por isso o tema da nossa mensagem, filhos da obediência. E poderemos esperar então que a correta terminologia para nós quanto cristãos não seria evangélicos, seria filhos da obediência, porque obedecem ao seu Senhor. Filhos da obediência. E infelizmente a gente tem que admitir que a maioria dos cristãos hoje reflete esse espírito de submissão à palavra de Deus, porque mais ouvem do que fazem. Nós mais ouvimos, enchemos de conhecimento, mas talvez pouco fazemos. E nós nunca vimos uma fé evangélica propagada em nossa nação como estamos vendo hoje. Como nós falamos e ouvimos ontem, a média de 30% dos brasileiros são evangélicos. E parece que quanto mais o Brasil aumenta em questão de povo de Deus, parece que não muda nada. Então está alguma coisa errada, né? Está faltando converter-se filhos da obediência. Está faltando converter-se filhos da obediência. E ao mesmo tempo que essa situação toda vem acontecendo, a gente acaba se permitindo, por causa da correria, não ter cuidado, não ter carinho com relação à obediência. E eu queria lhe dar 3 dicas muito simples e rápidas para você guardar. A primeira delas está em Mateus capítulo 21. Você pode abrir para mim? Mateus capítulo 21. Primeira dica que eu quero lhe dar: cuidado com a obediência aparente, ela é desobediência. Vou repetir: cuidado com a aparência obediente, ela é desobediência. Nós vamos entender no livro de Mateus capítulo 21, Jesus falando com os fariseus, nos dias que ele estava, e às vezes nós também pecamos hoje pela nossa religiosidade. Jesus estava questionando a eles. Aprendemos a falar, a nos comportar como bons cristãos, tais como comportamento. Eu não faço, por exemplo, eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo. Essa semana me mandaram um vídeo na internet, no YouTube, no Facebook, de uma moça que fez uma música, deve ser Rio de Janeiro, pelo menos a paisagem no fundo é do rio. Eu não tomo cerveja, só tomo coca e suco Del Valle. Não sei quem já viu esse videozinho, é um rap, alguma coisa assim diferente que está aí na mídia, muito assistida. Acho que é uma música, Luiz, é uma música, já existia a melodia, e ela fez uma paródia, e fez que eu não tomo cerveja, não faço não sei o que, não faço não sei, porque eu sou crente. Isso é tão, parece que latente na nossa sociedade, que você é conhecido pelo que você não faz. Mas Jesus nunca disse isso. Nós temos que ser conhecidos pelo amor. E o amor é não fazer? Amor é agir. Tem a ver com atitude direta e indireta com as pessoas. E às vezes nós somos conhecidos sempre por causa das nossas atitudes e não fazemos. Eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não minto, eu não sei o que, eu não. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E aí quando nós olhamos esse texto, olha bem, capítulo 21, versículo 28, olha o que Jesus diz para eles. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz: filho, hoje vai trabalhar na vinha. E ele respondeu, o primeiro filho: sim, senhor, porém não foi. Olha o que diz o 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. O que declarando Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, olha essa palavra, vos precedem no reino de Deus. Ele está querendo dizer assim, talvez numa versão que você possa ter aí: em verdade vos digo que os publicanos, aqueles que vocês ignoram, meretrizes, você sabe do que é isso, não precisa nem trazer uma palavra atual, vos precedem, ou seja, estão na tua frente no reino de Deus. Olha que palavra dura de Jesus. E tudo isso se concretiza porque ele vai trazendo e colocando essa situação nessa parábola para mostrar que aparentemente o primeiro filho respondeu afirmativamente, falou: não, eu vou. Mas na realidade ele não fez, então ele não obedeceu. É uma obediência aparente. Porém na prática o filho obediente foi o segundo.
que no ouvir não, mas na atitude fez. E às vezes nós nos colocamos nessa situação e concluímos que não adianta a gente ficar passando horas a fio, sentados, ouvindo, se nós não praticamos. Nós vamos ser igual ao primeiro filho. Nós ouvimos a palavra, fala sobre amor, fala sobre perdão, sobre reconciliação, sobre obediência, sobre discípulos, mas nós não fazemos nada. Nós estamos enfim falando, propagando e colocando cada vez mais a ideia que o texto traz. Obediência aparente, cuidado, ela é desobediência. Ela é desobediência. A aparência de obediência não está entre os pecadores, e sim entre os cristãos. No entanto, essa obediência verdadeira nem sempre está com a gente, porque a igreja dos nossos dias é como o primeiro filho. A igreja da qual nós estamos vivendo e nos tornando nos tempos de hoje, esqueceu da palavra de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 até o 25, quando ele diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. E nós ficamos só ouvindo, e parece que nada muda. Por isso que eu gosto sempre de mencionar, colocar e dizer com muita tranquilidade: se você veio à igreja hoje, o que você saiu aprendendo e conhecendo mais de Jesus? O que você acrescentou na sua vida espiritual quando você veio? Por isso que quando você entende esse propósito, parte desse pressuposto, o que surge? Eu preciso sempre me encher, porque sempre me alimentar de sabedorias que vêm do céu é sensacional, é maravilhoso. Mas nós abrimos mãos não só de ouvir, mas também, e infelizmente, de obedecer. O fato é que alguém meramente ouvir a palavra de Deus, aparentemente autêntica, ela só diz claro que a pessoa é religiosa, porque ouvir a palavra todo mundo ouve. Agora, a prática da palavra autentica a nossa obediência, autentica que nós temos um Senhor. E eu queria lhe perguntar: como tem sido a sua obediência diante de Jesus? A segunda dica que eu quero lhe dar está em Marcos. Vá para a sua Bíblia em Marcos, por favor, capítulo de número 7, segunda parte. Muito simples, não vou pregar 10 pontos, fiquem tranquilos, são só 3 conselhos. A segunda ideia que eu quero lhe dar é: cuidado com a obediência mascarada. Tem a aparente, que a gente faz, mas e a mascarada? É diferente. Vamos ver, capítulo 7 do livro de Marcos, versículo de número 5 até o versículo de número 13. Confira com a sua Bíblia, por favor. Mais uma vez Jesus com os fariseus e os escribas. Interpelaram-nos os fariseus e escribas, dizendo: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, guarda essa palavra: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe será punido de morte. Mas vós, porém, dizeis: se o homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra pela própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Não sei se você já leu esse texto, fala sobre corbã, ou carban, talvez a sua tradução. Esse texto é muito delicado, e eu queria entrar de forma muito simples nele, porque a gente às vezes relativiza, mascara e coloca um pouquinho do jeitinho brasileiro no Evangelho de Jesus. Sabe que o brasileiro é assim, né? Sempre tem um jeitinho. Eu acho que quando o autor desse texto foi escrever, ele lembrou do Brasil para colocar a expressão jeitosamente. Talvez ele colocaria brasileiramente, porque a gente sempre quer dar um jeitinho nas coisas, não quer?
Sempre quer dar. Conversava com uma pessoa que tem uma tradição oriental, uma cultura, e ele falando para mim, aqui é totalmente diferente isso, que o pessoal quer dar jeitinho para tudo. É o Brasil, é a nossa cultura. E talvez nós trazemos essa afirmação jeitosamente, que na palavra original é kalos, é fazer uma coisa fina, belamente, de forma a não deixar espaço, ou seja, eu dou um jeitinho para obedecer. E Jesus está dizendo para eles, vocês querem me obedecer, mas vocês dão um jeitinho. O que vocês fazem? Vocês fazem uma oferta ou dão uma ajuda a algum lugar religioso para deixar e desprezar os seus pais. Não faz isso. Uma coisa não despreza a outra. Uma coisa que você faz não justifica a outra. E infelizmente nós fazemos a mesma coisa. Nós pregamos contra roubo e sonegamos impostos. Nós damos 1000 explicações para convencermos a nós mesmos de que, mas é assim normal. Nós pregamos contra adultério, moralidade, mas conseguimos nos divertir às vezes com filmes, ou olhamos, ou vemos nas novelas ou qualquer lugar e achamos legal. E aí? No entanto, nós temos sempre uma boa explicação, sempre temos um jeitinho, sempre temos um kalos para dizer. O que Jesus está dizendo nesse momento, querido, é: cuidado, obediência não é assim. E por último, Gabriel, por favor, livro de Lucas, abra no o terceiro evangelho sinótico, por favor, capítulo 6. A terceira dica que eu quero lhe dar, além da primeira, cuidado com relação à sua obediência aparente. Aparência de obediência é desobediência. Quando também, cuidado com a obediência mascarada, parece que está fazendo, mas não está. Cuidado. E a terceira dica que eu quero lhe dar é: cuidado com as desculpas que damos para não obedecer. Como a gente é cheio de desculpa, né? Eu vejo isso na nossa geração de juventude. O texto nós lemos no início, capítulo de número 6 do Evangelho de Lucas 46. Por que me chama Senhor, senão e não faz o que eu te mando? O resultado do texto é cheio de desculpas. É engraçado quando você pede a alguém, né, seu Pedro, por que você não fez isso? Ah, então, deixa eu te explicar. Já viram isso? Então, mas tem aqui você. Engraçado que a gente perde a ideia de que parece que Deus não conhece mais a gente, né? Eu tenho ouvido muitos pais reclamarem dos seus filhos por desobediência. Tenho ouvido também muitos que não só desobedecem, mas são expert em inventar desculpas para suas desobediências. Talvez vocês que são pais sabem muito bem isso com relação à educação dos filhos. E sabem dar desculpas para tudo. E eu separei algumas aqui para a gente finalizar. Olha algumas argumentações que são colocadas da nossa sociedade atual para não obedecer. Olha esses argumentos. O primeiro é a argumentação contrária. Qual é essa? Mas por quê? Você manda alguma coisa, mas por quê? Eu não concordo, não tem a ver comigo, eu penso diferente. Então é uma coisa pessoal, então é argumentação contrária, eu não faço por causa disso. Segunda, argumentação sentimental. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida, você não sabe como eu ando atribulado, você não conhece os meus problemas, as minhas lutas. Então é uma argumentação para não obedecer, emocional. Sentimental, melhor. Argumentação ocupacional. Ah, mas por que você... Eu ando muito ocupado, eu tenho que trabalhar, senão, né, quem vai trazer comida para casa? Eu tenho que trabalhar, não posso. Argumentação ocupacional. Outra argumentação espiritual: eu vou consultar a Deus para ver se é isso que Deus quer que eu faça. Isso é desculpa. E aí eu vou abrir aspas. Tem uma época, ainda tem agora, e eu sou contrário em partes a isso, quando eles dizem: eu quero orar para namorar. Fala, você já ouviu isso? Vamos orar para a gente namorar? Não é que eu seja contrário à oração e nem a namoro, pelo contrário, gosto sempre, namoro aquela moça linda que está ali, né? Minha esposa Maria Angélica Rosseto está perto de uma outra moça bonita, né? Que já é casada há alguns anos. E
E eu fico achando complicado, porque as pessoas falam assim: eu tenho que orar para casar, para namorar. Orar para namorar. Aí chama o irmãozinho do lado: vamos orar, vamos para namorar? Vamos orar. Aí fica orando. Eu garanto para você, se chegar para você, meninas, o Brad Pitt, quer namorar comigo? Você vai orar para namorar? A gente às vezes usa isso, nem todos, mas a maioria, como argumento para dizer: eu não sei se eu quero, se eu não quero, não sei se eu quero obedecer, então vamos orar. E a gente traz isso para a religiosidade. A Deus está mandando fazer discípulos. Eu vou orar para ver se Deus tem de fato esse projeto para mim, Pedro, fazer discípulos. Aí eu fico olhando: mas está escrito aqui na lista e está o seu nome fora? Eu não entendo. Isso é argumentação espiritual. Eu vou consultar a Deus. Mais duas: argumentação sofismática. Eu faço, mas quem não faz? E uma vez só também não faz mal. É a ideia do que no reino de Deus tem a ver, né? Não, mas eu tenho a ver, eu vim domingo passado, posso faltar quantos quiser. Argumentação apelativa: mas Deus é misericordioso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esquece de ler o restante. Por isso que a gente tem que pecar mais? Pelo contrário, é o que Paulo diz no restante do texto. E simplesmente não cumprimos, não obedecemos a Jesus. E aí eu pergunto: qual é o seu argumento que às vezes você tem dado para obedecer aquilo que Deus tem falado ao teu coração? Obediência é uma coisa muito séria, é difícil e muito séria. É hora de nós considerarmos melhor estas questões e consertarmos o que precisa ser consertado em nossa vida. Por isso eu queria desafiá-lo, concluindo que precisamos orar dizendo: Senhor, sonda meu coração. Que eu e você meditemos nesses textos e olhemos para que nós não sejamos simplesmente ouvintes ou chamando Senhor, Senhor e não obedecemos a Jesus. A religiosidade é algo terrível. E eu defino isso muitas vezes como orgulho de obediência. Achamos que estamos fazendo o certo, o melhor, aquilo que é o mais sensacional. E a gente erra em fazer isso, porque por um lado a gente faz isso, mas despreza os outros. Chega na igreja, é bonito, canta lindo, mas em casa briga com a esposa, xinga, fala um monte. O que está acontecendo? Isso é religiosidade. E eu quero finalizar no último texto que eu queria que você abrisse, livro de Lucas, capítulo 17. Esse eu queria que você grifasse, e todas as vezes que você estivesse passando por dificuldades na sua vida como cristão, você lesse esse texto. Nós vamos encerrar com esse texto. Capítulo 17, livro de Lucas. Versículo de número 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás e tu beberás? Ao trato do Senhor com o servo. Versículo 9. Porventura terá de agradecer ao servo porque ele fez o que havia ordenado? Olha esse texto, grifa versículo 10. Assim também vós, depois de haver feito tudo quanto vos ordeno, dizeis: nós somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O mínimo que a gente tem que fazer é obedecer. O mínimo que eu e você precisamos fazer é obedecer, porque nisso consiste o amor, a obediência total, que ele mesmo diz em 1 João. Nisto consiste o amor, em obedecer os seus mandamentos, e a sua palavra não é penosa. Feche teus olhos.